Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Ismael Dourado, eu sou professor de matemática e agora nesta videoaula nós iremos conversar um pouco sobre as propriedades das potências. Então, nós já estudamos potências algumas vezes e vemos que elas estão relacionadas, por exemplo, com a função, com polinômios de grau n, por exemplo. Então, nós vamos revisar um pouco e tentar aplicar isso em resolução de problema. Vamos lá. Então aqui são os nossos objetivos, como eu falei agora há pouco, vamos revisar esse conceito, aprofundar, falar um pouco sobre potências de números inteiros, negativos e positivos, e depois fazer um probleminha. Pois bem, então a pergunta que nós vamos fazer é o que é uma potência. Então nós definimos potência da seguinte maneira: a potência de número real A, que ele é diferente de 1, é dada pela seguinte expressão: a elevado a n, em que a elevado a n significa a vezes a vezes a vezes a e assim por diante, um total de n fatores iguais a a. Então aqui tem 1, 2, 3 e assim por diante, n a's. Como exemplo, 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 significa 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Dá um total de 16. Obviamente, 4 vezes 4. Né? Você pode fazer assim também. Aqui, quando nós estamos estudando as potências, é bom nós nomearmos os elementos. Por exemplo, este A da potência significa a base. Então, isso aqui é a base da potência. Esse n, ele é o expoente. E o todo é a potência, ok? Então, fiquem com esses nomes, decorem que é para nunca esquecer. Pois bem, então vamos entender um pouco sobre as potências de números reais. Vamos lá. A base pode ser qualquer número real, como nós vimos agora há pouco, desde que ele seja diferente de 1, ok? Por exemplo, quando eu tomo aqui menos 3 ao quadrado. Nós vimos anteriormente que a base multiplica por ela mesma, então uma quantidade de fatores que depende do expoente. Por exemplo, menos 3 ao quadrado é igual a menos 3 vezes menos 3. Isso é menos 3 vezes menos 3, número negativo vezes número negativo é positivo, então 3 vezes 3 é 9, então significa isso. Do mesmo modo, menos 3 ao cubo, o significado disso é menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, então dá menos 27. Veja que quando a potência for par, o sinal vai ser positivo, e quando a potência for ímpar, o sinal vai ser negativo. Mas toma cuidado, tá? Existe uma diferença, por exemplo, entre essas duas expressões aqui. Ó. Menos 3 ao quadrado, que nós vimos agora há pouco é 9, e essa aqui, menos 3 ao quadrado. O que significa aqui? É que a base é isso aqui, ó, é o 3, ok? Então nós estamos fazendo, na verdade, menos 3, deixa eu apagar aqui, só um pouquinho, vezes menos 3. Assim. Então esse menos aqui continua fora da base, ele não faz parte da base. Tudo bem? Então tem essa diferença entre essas duas coisas. Não confunda. Então aqui seria menos 9. Pois bem. Vamos continuar, então. Uma coisa interessante das potências são as potências de expoente 0 e as potências de expoente 1. Toda vez que você tiver um número que ele é diferente de 0, ok? E você eleva ele a 0, nós vamos definir isso como sendo 1. Já eu vou explicar o motivo dessa definição, ok? Pois bem,
E quando o número for diferente de 1, nós vimos agora há pouco, todo número diferente de 1 elevado a 1 é ele mesmo. Aqui eu coloquei 1, mas vocês me perdoem, isso aqui é A. Então, todo número elevado a 1 é A, desde que esse número seja diferente de 1, porque nós não estamos interessados em 1, né? 1 elevado a n, por exemplo. Isso aqui vai ser 1 vezes 1 vezes 1 e assim por diante, vezes 1. N fatores iguais a 1. Mas 1 vezes 1 é 1, aí 1 vezes 1 é 1 e assim por diante. Então, isso aqui vai dar 1. Então, não nos interessa esse caso, porque não faz sentido nós ficarmos multiplicando 1 por ele mesmo e obter 1. Pois bem, quando você olha aqui, menos 2 elevado a 0. Então, isso aqui é 1. Menos 3 elevado a 1. Então, vocês vão me desculpar, isso aqui não é menos 1, é menos 3, ok? Então, temos aqui. Agora, como anteriormente, tome cuidado, porque se eu escrever assim, ó, menos 2 elevado a 0, isso aqui vai ser menos 1, ok? Então, existe essa diferença. Quando aqui o menos faz parte da base, é sempre que nós colocarmos entre parênteses, dessa forma. Então, o menos faz parte da base, aqui o menos não faz parte da base. Como anteriormente nós vimos neste exemplo aqui, ok? Aqui o menos não faz parte da base do 3, e aqui sim. Então, fiquem com isso em mente. É importante aprender isso para manipular corretamente as potências. Então, vamos continuar. Quando nós estudamos as propriedades das potências, que eu vou já mostrar para vocês, sempre nos disseram que um número elevado a uma potência negativa, você pega, coloca 1 em cima e coloca a potência embaixo. Então, nós vamos definir isso dessa maneira, mas daqui a pouco eu vou explicar o motivo disso. Então, nós vamos tomar isso como uma definição por enquanto. Vamos lá. Sempre que você tiver um número diferente de 0, um número A diferente de 0, e se você levar ele a, por exemplo, a menos 1, isso vai ser 1 elevado ao A. Se você elevar a menos algum outro número, um número n, por exemplo, então isso aqui vai ser 1 sobre A elevado a n. Nós vamos definir assim. Por exemplo, aqui, menos 2 elevado a 1 é 1 sobre menos 2, ok? Que você pode dizer também que é menos meio. Esse menos aqui pode ficar aqui na frente. Acontece algo parecido aqui. Menos 3 elevado a menos 2. Então, é menos 3, entre parênteses, porque o menos faz parte da base, elevado a 2. Isso aqui é 1 sobre 9, porque nós já vimos agora há pouco que menos 3 ao quadrado é 9. Então, fiquem com isso em mente. Então, potências de números negativos, 1 sobre a potência, sempre. Aqui nós vamos falar então das propriedades. Aqui, a propriedade, digamos, mais importante de todas, é essa propriedade aqui, que é a número 1, que é chamada propriedade fundamental das potências. São com elas que nós conseguimos dizer alguns resultados sobre potência. Por exemplo, por que A elevado a 0 é 1, por que A elevado a menos N é 1 sobre A elevado a N, essas coisas que não falei agora. Mas enfim, então nós vamos definir A elevado a M mais N como sendo o produto de A elevado a M vezes A elevado a N. Fica assim. Quando nós tivermos A elevado a M menos N, isso será A elevado a M dividido por A elevado a N. E além dessas propriedades que eu falei agora, nós temos essas várias outras propriedades aqui que são importantes. Por exemplo, uma muito importante, essa última, a número 6. É bom você decorar essa propriedade, porque se por algum motivo você for estudar engenharia e você se deparar com o cálculo numérico,
Quando você estiver estudando cálculo numérico, é bom você aprender essa propriedade, porque ela cai muito em derivadas integrais. Então, meio que decore ela de alguma maneira, porque ela pode ser útil à frente. Pois bem, vamos continuar. Então, como exemplificação do que nós fizemos agora, quando eu tenho aqui 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 4. Isso é 2 elevado a 3 mais 4, que é 2 elevado à sétima potência. Se você quiser, você pode colocar o resultado disso aí, que dá 128, ok? Aqui, você usa a mesma estratégia. 3, que nós vimos agora, essa propriedade aqui, ó. Isso é 3 elevado a 4 menos 5. Você faz, menos 9, né? Isso é 3 elevado a menos 5. Aí você calcula isso aqui para deixar de uma maneira na forma mais natural, vamos dizer assim. Não sei se existe uma forma mais natural. 1 sobre 3 elevado à quinta potência. Ok? Então você pode deixar dessa forma aí. Pois bem. Agora deixa eu explicar para vocês o motivo de nós termos a elevado a zero sendo igual a 1. Então, a ideia é o seguinte. Lembra que a elevado a m mais n é igual a elevado a m vezes a elevado a n? É a propriedade fundamental. Nós sabemos, por exemplo, que zero pode ser escrito como 0 mais 0. Ok? Isso é natural. 0 é igual a 0 mais 0. Então, se eu fizer o seguinte, a elevado a zero, eu posso escrever a elevado a zero mais 0, sem problema nenhum. Eu estou nessa parte aqui, ó, a elevado a m mais n. Mas a elevado a m mais n é a elevado a m vezes a elevado a n. Nesse caso, tanto o m quanto o n são zeros. Ok? Neste momento, eu tenho a seguinte equação. Ó. A elevado a zero é igual a elevado a zero vezes a elevado a zero. Faça o seguinte. Pega a elevado a n, a elevado a zero, desculpa, e pega esse aqui e passa dividindo para o outro lado. Então, nós vamos ter a elevado a zero dividido para a elevado a zero. Como a elevado a zero não é zero, nós vimos, ok? Então, nenhum desses dois números aqui são zero, eu estou dividindo um número por ele mesmo, o resultado é 1. Então, a elevado a zero é 1. Então, essa é uma explicação do motivo de nós termos a elevado a zero igual a 1. Do mesmo modo, você pode tentar, eu vou deixar como exercício você pensar, por que que a elevado a n negativo, o n negativo lá em cima, é 1 sobre a elevado a n. O motivo também é por causa dessa propriedade, ok? Da propriedade fundamental da potência. Pois bem, vamos fazer um exercício juntos, então. Eu vou ler o exercício, nós vamos tentar entender e resolver juntos. O número de bactérias em uma cultura dobra a cada hora. Inicialmente há 50 bactérias. Qual é a expressão que representa o número de bactérias após T horas? E depois, quantas bactérias há em 5 horas? Pois bem, então vamos resolver juntos aqui. Nós sabemos inicialmente que na hora 0, bem no início do problema, há 50 bactérias. Eu vou colocar aqui tempo, isso aqui significa o tempo, aqui o número de bactérias que eu vou indicar por P de T. Depois de 1 hora, completou um ciclo, o número de bactérias vai dobrar. Então, nós vamos ter 100 bactérias. Em 2 horas, quando se passou 2 horas, o número de bactérias vai dobrar de novo. Então, nós vamos ter 200 bactérias. Passada mais 1 hora, porque a cada hora que passa, o número de bactérias dobra. Então, nós vamos ter aqui 400 bactérias. Ok? E assim por diante. Agora, veja o seguinte.
Depois de t horas, quantas bactérias nós teremos? A questão que nós temos que nos perguntar. Aqui nós temos o seguinte, nós temos 50 vezes 2, ok? Dá 100. Aqui nós temos 50 vezes 4. Tudo bem? Conseguem ver isso? 50 vezes 4, 200. Aqui nós temos 50 vezes 8. 50 vezes 8 dá 400. E assim por diante. Você veja o seguinte, isso aqui é igual a 50 vezes 2 elevado a 1, 50 vezes 2 elevado a 2, porque 4 é 2 ao quadrado, e 8 é 2 ao cubo. Então, aqui, depois de t horas, é natural nós pensarmos que existe 50 vezes 2 elevado a t. Você consegue ver isso? Então, depois de t horas, nós teremos um total de 50 vezes 2 elevado a t indivíduos. De novo, olha, em 1 hora, nós temos 50 vezes 2. Em 2 horas, nós temos 50 vezes 4, que é a mesma coisa que 50 vezes 2 ao quadrado. Em 3 horas, 400, que é a mesma coisa que 50 vezes 8, ou 50 vezes 2 ao cubo e assim por diante. Então, naturalmente que depois de t horas, 50 vezes 2 elevado a t. Então, isso aqui é a quantidade de indivíduo depois de t horas. Você perceba que não é alguma coisa muito complicada, é só um padrão que está se repetindo. Se nós seguirmos o padrão, nós conseguimos determinar a quantidade de indivíduos que existe depois de um tempo muito grande. Pois bem, então agora vamos tentar resolver o problema para 5 horas. Vamos determinar quantos indivíduos existirão depois de 5 horas. Vamos lá. Como nós vimos anteriormente, a quantidade de indivíduos é dada por 50 vezes 2 elevado a t. Então, deixa eu apagar aqui. Ok? E em 5 horas, quantos serão os indivíduos? Então, você vai ter aqui 50 vezes 2 elevado a 5. Deixa eu ajeitar aqui. 2 elevado a 5, ok? Se você fizer isso, é 50 vezes 2 elevado a 5 é 32. Faça as contas e você vai obter um total de 1.600 indivíduos. Tudo bem? Pois bem. Então, trabalhar com potências não é algo muito complicado. Principalmente, tente relembrar dos polinômios. Polinômio existe aquela potência que nós chamamos graus. Enfim, eu espero que você tenha recordado o conceito de potência. Nós iremos nos ver em outras oportunidades. Um forte abraço e até lá.